Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar fazendo o meu estudo, tá? E esse estudo eu estou aqui começando a partir do dia 2 de janeiro de 2023, tá? É um estudo gráfico, tá? De leitura gráfica, tá? Onde a gente vai estar analisando o comportamento do preço, o tamanho dos candles, tá? A gente vai estar observando movimentos de tendência, movimentos de lateralidade, regiões importantes, retrações de Fibonacci, alinhamento de médias, enfim pessoal, é um vídeo muito bom, é uma forma que eu estou aqui tendo para poder estudar, para poder me aperfeiçoar na leitura gráfica, tá bom? Então, se você gosta desse vídeo, curta esse vídeo, comenta aí, deixa seu comentário, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida e nos abençoar para que a gente venha crescer e melhorar cada dia mais nessa profissão, para a gente poder alcançar nossos objetivos. Então bora lá pessoal, dia 2 de janeiro de 2023, tá? Olha só, dia 2 de janeiro de 2023. Abriu o pregão com esse gap de baixa aqui, tá? Olha só, vamos analisar aqui bem de perto para a gente poder começar a compreender o que aconteceu. Aqui foi a abertura do pregão, o primeiro pregão do ano de 2023. Se a gente analisar um pouco o pregão anterior para a gente poder ter uma noção do que estava acontecendo, é muito importante, tá pessoal? Para a gente saber para onde o preço está indo. Então a gente dá um zoom aqui, ó, a gente puxa um zoom alto, a gente puxa um pouco e a gente analisa o pregão anterior também. Se possível, até a gente puxa mais assim, ó, um pouco, para a gente poder ver o que estava acontecendo. Olha só, a gente vê que o preço ele fez o seguinte movimento, tá? Olha só, a gente vê que o preço ele vinha em uma tendência, deixa eu colocar outra cor aqui, fica melhor. Ele vinha numa tendência de alta aqui, tá? Vinha numa tendência de alta, apoiado pelas médias móveis, até essa região aqui, ó, tá? Até esse ponto aqui. Vamos colocar aqui, pessoal, uma resistência, uma linha horizontal nessa resistência, para a gente saber se tinha topos anteriores, tá? Bora ver, bora ver. A gente vê que tinha aqui, ó, mas bem longe, né? Aí, num cenário bem longe mesmo, macro, a gente vê o seguinte. Olha só. A gente tinha aqui uma tendência de baixa. Deixa eu colocar mais grosso aqui, ó. A gente vê que o preço vinha em uma tendência de baixa, tá? E a partir desse momento aqui, a gente vê que o preço ele começou a deixar um fundo mais alto do que o anterior e fez esse movimento aqui. A gente consegue até enxergar, pessoal, aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. E a gente vê aqui que houve uma reversão de tendência, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E o preço veio subindo, subindo, subindo. A gente observa aqui, pessoal, olha só que interessante. Se a gente tirar as médias aqui, ó, fica até melhor. A gente observa que o preço começou essa tendência de alta e a gente pode marcar aqui uma LTA, né? Uma linha de tendência de alta, tá? A gente pode puxar desse último fundo aqui. Se a gente for marcar dessa forma, vai ficar assim. A gente vai vendo para a gente poder ter o máximo de toques possível, tá? Se a gente marcar dessa forma, a gente vê que o preço passou um pouco, só que a gente trabalha não somente com pontos exatos, a gente não trabalha com ponto exato, a gente trabalha com zonas, né? Zonas de resistência, zonas de suporte, e olha só, a gente pode marcar dessa forma aqui, ó, o preço. O preço ficou nessa linha de tendência de alta. Vou marcar com esse canal aqui, ó, fica melhor assim. Pronto, olha só. Então aqui passou um pouquinho, voltou a subir, né? Chegou próximo e tava subindo, tava numa tendência de alta bacana, beleza.
E o que aconteceu, pessoal? Olha só, voltando a colocar as médias móveis, observem sempre a média de 200, ela é uma média muito importante. O preço chegou e terminou o ano aqui, ó. Aqui foi o último pregão. Olha só, o último pregão do ano começou aqui, ó. Vamos ver aqui, né? Começou aqui. Foi o último pregão do ano, o preço subiu. Olha só, o preço subiu, deixou um topo duplo aqui, tá? Veio para baixo das médias, fez um pullback na VWAP, na média de 20. Deixou aqui um martelo invertido em uma retração de 61,8 aqui, ó, desse movimento, e deu sequência a uma tendênciazinha de baixa, tá? Deu sequência, deu uma sequência a uma tendênciazinha de baixa, né? Respeitando essa região aqui, tá? E começou a cair aqui, ó, veio para baixo da média de 20, da média de 200, tá? E fechou. No pregão do primeiro dia do ano, né? Ele já abriu, pessoal, rompendo essa LTA que eu marquei, tá? Eu coloquei aqui, ele já abriu aqui rompendo, e esse candle aqui é um candle de convicção, é um candle forte, é um candle grande, né? A gente tem um candle aí, mais ou menos, vamos ver quantos pontos. É um candle de 1000 pontos, pessoal. Olha isso, né? Uma variação grande aqui. Então o preço abriu ativando já um pivôzinho de baixa, né? A gente tem um pivôzinho aqui de baixa. A gente tem um pivôzinho de baixa rompendo essa LTA. Vou aqui apagar aqui essa LTA. Beleza. Então o preço passou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Sim, olha só, aqui a gente tem um cenário também de um pivô de baixa maior, né? Então, a partir do rompimento desse fundo anterior, a gente tem a ativação de um pivô de baixa, onde a gente pode projetar Fibonacci tanto desse fundo, desse topo para esse fundo, como desse topo para esse fundo. Então a gente poderia ver os alvos de Fibonacci aqui, né? Vamos ver aqui como é que ficaria. Olha, desse fundo, desse topo para esse fundo, o preço cravou no primeiro candle o alvo de 200%. Num cenário mais macro, olha só, desse topo para esse fundo, aqui a gente tinha o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, e o de 200% aqui foi cravado, pessoal. Muito lindo isso, né? Beleza. Agora bora analisar o pregão de hoje, né? Vamos analisar aqui candle a candle para a gente poder aprender a operar, aprender a ler o gráfico, a ler o que o gráfico, o que os candles estão dizendo, né? Observem também as médias móveis, a média de 9, de 20, a média móvel de 50 e a média móvel de 200. Quando ele abriu com esse gap de baixa abaixo de todas as médias e ficou longe da média de 9, o que é o ideal a fazer? O ideal a fazer é a gente esperar a média móvel de 9 períodos se aproximar do preço. Muitas das vezes o preço ele fica de lado até a média móvel chegar, e em outras situações o preço ele começa a recuar, tá? Até indo de encontro à média móvel, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o primeiro candle foi um candle forte, né? Um candle de 1000 pontos, né? Olha só, da mínima até a máxima dá mais de 1000 pontos. Então a gente vê o comportamento aqui da VWAP, né? Onde o preço ficou formando esse candlezinho pequeno. Aqui a gente tem um martelinho, aí mais um candle de negativo. Aí aqui, ó, marcou um fundo, tá? Porém não conseguiu desenvolver a partir desse candle, segurou na VWAP, voltou a testar o fundo anterior. Olha só, vou aproximar de novo, ó. Porque no próprio no pregão do dia ele já vai montando uma estrutura, e é importante você observar os topos e fundos que ele vai formando. Aqui a gente tem um fundo, tá? A gente tem um candle anterior alto, aqui
uma máxima, uma mínima alta, uma mínima baixa e uma mínima mais alta. Então a gente tem aqui um fundo, beleza. Aí o que aconteceu? O preço, a gente pode marcar uma linha horizontal aqui, ó, né? E o preço fez o que? Bateu na VWAP, voltou, tocou nesse fundo anterior e ele ficou trabalhando de lado até a média móvel de 9 chegar, né? Então é bem interessante isso. Então ele ficou aqui, né? Voltou a subir, tocou na VWAP novamente, né? Veio para baixo testar a terceira vez já o fundo anterior e a gente já começa a enxergar isso como um pullback lateral, pessoal. Decora isso. Pullback lateral é onde o preço ele fica trabalhando de lado até a média móvel chegar. Então a gente tem uma força predominante anterior, né? Um movimento prévio. A gente tem aqui um movimento prévio de força anterior, tá? De força vendedora anterior. E aqui a gente tem, né, o preço descansando, esperando a média móvel de 9 e de 20 também chegar. Então a cada candle que vai fechando, a média vai se aproximando. Quando o preço ele chega a tocar na média móvel, olha isso. Quando o preço ele chega a tocar na média móvel, a gente vê que o preço começa novamente a dar continuidade ao movimento prévio, o movimento anterior. Então aqui, confluência, média de 9 junto com a VWAP, tá? A partir daqui, pronto, esse candlezinho aqui não é um candle gatilho. Por quê? Além de ser um candle muito pequeno, é um candle que estava com volume baixinho, porém o volume estava aqui encostando na média, né? Beleza. Só que na hora do pregão, a pessoa não vai talvez vender aqui nesse candle por causa dessa certa lateralidade. O preço já segurou 3 vezes aqui. Porém, pessoal, lembra sempre de uma coisa: em uma tendência, seja de baixa ou de alta, no caso, numa tendência de baixa, os fundos são rompidos e os topos são respeitados. Numa tendência de alta, os topos anteriores eles são rompidos e os fundos são respeitados. No caso aqui, esse suporte que ele montou aqui, as chances dele ser rompido é grande, tá? Então, alinhado com as médias, a pessoa poderia pensar em quê? Em venda, tá? Pensar em venda. Então aqui poderia vender, poderia, beleza, tá? Porém a gente tem um candle pequenininho, não é um candle de potência. Agora esse candle aqui, pessoal, deixa eu só colocar aqui o meu contador de candles, porque fica melhor para poder dizer o candle 20, o candle, cadê aqui? Deixa eu colocar aqui contador de candles. Deixa eu colocar aqui, inserir no gráfico, ok, beleza. Então aqui é o candle 14, tá? O candle 14. Então o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa ter paciência, esperar o que? O preço, se ele se afastou muito da média móvel, tá? Você não vai vender nesse candle, tá? Você não vai vender por aqui, tá muito longe da média de 9. O preço está esticado. Então a gente precisa esperar o preço estar realmente justo, um preço justo para poder a gente trabalhar. A partir daqui a gente tem a continuidade do movimento, né? Então ele fez um pivôzão de alta, de baixa aqui em cima, e aqui ele descansou um pouquinho e deu continuidade ao movimento, né? Esse candle aqui, ele rompeu o fundo anterior. Então a partir do rompimento desse fundo anterior, a gente pode projetar o que? Fibonacci, tá? A gente pode projetar, olha só, o preço fez o que? Deixou um fundo, corrigiu aqui, tá? E deu sequência. Então a gente pode projetar desse topo para esse fundo, a gente vai ter alvos mais curtos.
E se a gente quer um alvo maior, a gente projeta Fibonacci desse topo para esse fundo. Então, olha só. Primeiro a gente projeta aqui do alvo mais conservador, alvo de 200% cravado aqui, tá? Beleza. Alvo mais arrojado desse topo da máxima do dia para essa mínima aqui. Então a gente tem o primeiro alvo cravado, segundo alvo cravado, terceiro alvo cravado, quarto alvo aqui, ó, não cravou. Aqui onde ele cravou esse terceiro alvo, seria também o alvo de 200% daquele pivôzão grande lá de cima, da projeção maior. Então, pessoal, esse candle aqui é um candle onde a gente poderia vender, certo? É o tipo de candle de força, tá? De alto volume, de convicção, tá? De clareza, tá? Por quê? A gente tem o primeiro movimento prévio de força, a gente tem o pullback de lado, o pullback lateral, apoio da média móvel de 9, apoio da VWAP, apoio da média de 20, todas as médias alinhadas, e a gente tem o nosso gatilho de força aqui no candle 15, com o volume confirmando o maior volume do momento até então, tá? Alinhado. Isso aqui é uma venda linda na perda da mínima, com stop, pode ser um stop mais agressivo na máxima dele aqui, e um stop técnico seria aqui em cima, porém ficaria um stop mais caro. A questão é que a volatilidade aqui estava muito alta, e a gente vê que o stop, olha só, seria 578 pontos, tá? Normalmente a gente não vê isso direto, né? Mas é o que eu estou falando. É um candle gatilho, é um candle de força, é um candle apoiado pelas médias móveis, rompendo uma estruturinha de lateralidade. E foi, a partir do momento aqui, pessoal, olha só a força vendedora. Aí vem uma forcinha compradora, deixou já um pouco de sombra aqui nesse candle, né? Quando a gente já vê uma sombrazinha dessa aqui, a gente já vê que os compradores, os touros, eles não estão fortes, né? Comparado à força vendedora. Olha o tamanho desse candle, olha a diferença. E em seguida, pessoal, após fechar o candle 16, olha o candle 17, rompendo mais um fundinho aqui anterior, né? Aqui formou um fundo, deixou um martelinho. Aí você compra aqui contra uma tendência forte, contra um trem de movimento forte desse jeito? Claro que não, pessoal. Entendeu? Se o cara comprar vou comprar no martelinho, aí compra no martelinho desse, vai ser estopado. Olha só, fica um pouquinho de lado. Olha o tamanho do candle dos compradores, bem pequenininho. Olha o dos vendedores, o candle 20, muito maior. Olha o candle 21, tá? Tem um pouco de sombra? Tem, mas é um trem em movimento, é muita força, tá? É mais candles preto do que candles branco, entendeu? Então em seguida a gente tem o 22, olha o 22, dando sequência, alto volume. Olha os candles dos compradores, dojizinho, tá? Candle pequeno, não tem força, não tem reação nenhuma. Isso aqui é só um descansozinho para dar continuidade. O preço não chegou nem a fazer nenhum pullback direito aqui na 9. Não. E olha que a 9 ela é uma média rápida, tá? Ela está o mais próximo do preço possível, a média de 9. Já a média de 20 ela está mais distante, né? Mas aqui no caso a força era tão grande que o preço não chegou nem a encostar na média móvel de 9. Deu sequência, veio correçãozinha, não encostou na média de 9. Mais uma pancadinha, 26 aqui, ó, o candle 26. Aí quando chegou aqui, que cravou os alvos de Fibonacci, olha só, vou projetar novamente, pessoal. Vamos projetar aqui, ó. Primeiro vamos projetar aqui desse cenário. Olha só, alvo aqui cravado, beleza? Se a gente vir aqui em cima novamente, ó, e projetar esse pivô de baixo aqui, ó, vamos desenhar aqui para vocês verem. Opa, vamos projetar aqui desse topo para esse fundo. Olha o que vai acontecer. A gente tem um alvo aqui, ó. Então olha só,
o preço ele cravou esses alvos. Então a galera que estava trabalhando aqui na venda começa a realizar suas posições e colocar o lucro no bolso. Olha só, né? Então aqui ó, tinha o alvo de 61.8 do maior e o alvo de 100%, certo? Então aí a gente depois aqui ó, confluência, e aí o preço ele parou de cair, né? Aqui no candle 28 deixou um martelinho, voltou na média móvel. Pronto, aqui nesse cenário, na média móvel de 9, pullback na média móvel de 9. Porém, pessoal, o preço já caiu muito, já está bastante esticado. Olha só, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar quantos pontos já caiu da máxima da abertura até a mínima do dia, pessoal, o mini índice aqui já tinha caído 3.480 pontos, tá? É muita coisa, pessoal. Desse candle aqui gatilho para aqui para baixo, chegou a cair 1.862 pontos. Então você vai vender nesse candlezinho aqui porque ele fez um pullbackzinho na 9, deixou esse candlezinho aqui de força vendedora. Você vai vender aqui para quê? Você acha que vai cair muito ainda? Pode cair, pode, mas você já tem um movimento muito esticado, entendeu? Aqui já é o final da corrida, tá? Então você não vai vender mais aí, porque já está cravando os alvos de Fibonacci. O pessoal já está saindo das suas posições, botando lucro no bolso. Então a partir daqui a gente vê que o preço, olha só, a partir desse momento, deixa eu colocar aqui assim, deixa eu ajeitar aqui, ficou o que? Lateral, pessoal. Por quê? Porque ele já entregou um movimento muito grande, muito forte. E aí ele veio, ficou batendo na 9, voltou, né? Não caiu mais, ficou aqui, né? E veio subindo até nesse ponto. Até nesse ponto aqui, tá? Né? A gente vê que ele fez esse movimentozinho aqui, ó. Fez esse movimentozinho aqui, fez uma pequena correção. Talvez aqui, vamos ver aqui. Não corrigiu nem, não foi uma correção de grande, né? Foi uma correçãozinha, olha. Corrigiu mais ou menos aqui até a região do 38,2 de Fibonacci, né? E aí força vendedora novamente. As médias ficaram sem tendência de baixa aqui, ficaram o preço cruzando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então quando você vê que o preço, olha só, como a gente vai saber a lateralidade? Se ele fosse reverter a tendência de baixa para uma tendência de alta, ele rompeu a média de 20, fazia um pullback na 20, ou aqui numa retraçãozinha de Fibonacci desse movimento, e rompia o topo anterior e dava sequência, né? Mas quando você vê o preço rompe a média de 20, vou colocar aqui só a média de 20, só a média de 20 para vocês entenderem. Olha só, olha só, rompe a média de 20, volta e rompe ela para baixo novamente, rompe a média de 20 para cima, agora rompeu para baixo, rompe para cima, agora rompeu para baixo. Já era, pessoal, lateralidade, rompe para cima, rompe para baixo e fica nisso. A gente tem a confirmação clara que é uma lateralidade. Então, foi o que aconteceu, pessoal, no dia 2 de janeiro de 2023. Então agora o que a gente vai fazer, pessoal? Olha só, a gente sabe que o pregão acabou em uma lateralidade, beleza? Vamos fazer umas marcações agora para o próximo dia, certo? Bora lá, a gente vem aqui, vamos traçar uma região de, vamos marcar assim, deixa eu colocar aqui, usar essa ferramenta aqui, ó, fundo, vamos marcar aqui, ó, os fundos, tá? Aí a gente vem aqui, faz um preenchimento para ficar mais claro essa regiãozinha que ele deixou.
ok, pronto. A gente vem aqui, pessoal, também, ó, Ctrl C, Ctrl V, e a gente marca a região superior, que é uma resistência. Por que uma resistência aqui? Olha só, a gente tem aqui esse toquezinho aqui, a gente tem aqui, então o preço ficou lateral aqui, ó, né? Beleza. Olha só, então dentro de uma lateralidade, as médias móveis, elas não vão funcionar, certo? Então a gente não precisa nem estar olhando para as médias móveis. Olha só, vou só colocar elas aqui, ó, certo? Então aqui a gente tem as médias móveis lateral. Eu vou deixar apenas a média de 20 aqui e vamos ver o que vai acontecer no pregão, no próximo pregão. Abrir o pregão aqui do dia 3, certo? 3 de janeiro de 2023. Abriu o pregão, um candle grande, tocou na parte inferior, tocou na parte superior, rompeu, beleza. A gente vai fazer alguma coisa? Não, ainda não, nada. Olha só, começou a cair, fez um falso rompimento desse suporte, voltou para dentro da lateralidade, né? Armou um pivôzinho de alta dentro da lateralidade. A gente não faz nada, pessoal. Voltou a romper para baixo novamente. Olha só, parece até que vai cair. Aí a gente vê que caiu um pouco, deixou um martelão aqui. Olha só. Aí aqui, se tivesse comprado aqui, já vinha estopar também. Então a gente vê que o preço ele começa. Olha só, a gente já vê o que aqui, que ele rompeu, voltou aqui, ativou um pivôzão de baixa, beleza, veio aqui, né? Vamos ver se ele vai dar sequência a essa tendência de baixa. A 9 tá, a média de 20 ela está alinhada para baixo, tá? Bora ver. Está segurando nesse fundo aqui, ó. Tá segurando, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, rompeu a média de 20 novamente. Agora ele está indo para dentro da lateralidade novamente. Agora a gente vê que o preço ele tocou aqui nessa regiãozinha de topo anterior e entrou força vendedora. A média de 20 ela está de lado, não tem tendência de alta nem de baixa, pessoal. Cenário complicado, hein? Cenário feio para se operar, de muito risco, entendeu? Porque a gente compra na expectativa de que o preço suba, aí o preço cai. A gente vende na expectativa que o preço caia, então o preço sobe. Então a gente tem que buscar os melhores cenários. A gente precisa buscar cenários de tendência de alta, numa tendência de baixa confirmada, para a gente poder fazer uma boa operação. Então bora lá. A gente vê que o preço tá de lado. Pronto, rompeu para baixo novamente. Voltou a subir, rompeu, ó, tá rompendo, tá para lá e para cá, ó. Olha a média de 20. Bateu nesse fundo aqui, deixou um martelo com volume. É interessante, pessoal. Olha só, vamos marcar esse suporte aqui. Vamos ver o que vai acontecer. É o terceiro toque nessa região aqui, mostrando um certo respeito. Segurou bastante, ó, no martelinho, né? Chegou aqui a pagar uns 439 pontos. Seria um stop também grande, né? Será que vai romper esse suporte? Olha só, veio romper o suporte. É bem interessante, né? Então o que aconteceu? Pronto, aqui pegou uma certa tendênciazinha. Agora vamos analisar o que aconteceu aqui. Vamos colocar todas as médias, beleza? E bora olhar aqui, pessoal. Olha só. O preço abriu aqui, tá? Fez o primeiro movimento de impulso vendedor. Ao corrigir, ele voltou muito forte nas médias, ativando até mesmo um pivô de alta, tá? Então a gente vê que não fica interessante de pegar uma venda nessa região,
Por mais que o preço chegou a andar aqui, ó, mais de 1000 pontos, certo? Porém, olha só, o que a gente poderia ter feito aqui nesse cenário? Vamos analisar o seguinte: o preço ele deixou o primeiro movimento prévio, né? Esse movimento aqui. Se a gente utilizar Fibonacci, ele passou da região de 61.8, tá? Ele fez um falso rompimento dessa região. Então, assim, quando a gente pensa que o preço ele vai subir, aí a gente vê que a gente está enganado. Quem comprou aqui ou nesse candle foi estopado. Então jogaram o preço para cima para o pessoal comprar e depois veio a pancada, né, de 1000 pontos. Então, assim, a gente vê que a média de 50 ela estava apontando para baixo, por mais que foi rompida. E esse candle aqui, pessoal, olha só, esse candle aqui ele anula essa força compradora. O candle 14 anula o candle 13, tá? Porque é uma força muito grande, né? Os compradores elevaram o preço até aqui, mas veio os vendedores, tá? Trazendo o preço aqui para baixo, né? Novamente. Então, aqui para baixo da média de 50 é uma retração aqui de 61.8, tá? Então, a gente poderia ter pegado uma venda nessa regiãozinha aqui, tá certo? Mas se você não queria pegar, não estava seguro para pegar nesse candle, a gente tem o candle 15. O candle 15 rompe praticamente aqui esse fundo anterior e quebra essa estruturinha de alta, mostra respeito à retração de Fibonacci nessa região. O preço volta para baixo de todas as médias móveis, inclusive da VWAP, tá? Então, uma venda no candle 15 com stop na máxima dele daria para ter feito um lucro muito bom aqui, tá? Então, a partir daqui a gente vê que os compradores eles defendem com muita força e volume nesse candle 21, tá? O preço vai até a média de 9, segura, né? Não consegue desenvolver, volta a testar a mínima do candle 21, né? Entra, compra novamente, pessoal. O preço volta para cima de todas as médias. Olha só como as médias não estão sendo respeitadas, né? A gente vê que o preço ele estava mesmo aqui, ó, olha só que interessante. A gente pode traçar aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa, porque muitas das vezes o preço ele vai estar trabalhando dentro de uma estrutura gráfica, tá? E foi o que a gente vê que estava acontecendo aqui, né? Olha só, o preço tocou aqui, fez o primeiro toque, segundo toque, aqui tinha o segundo toque dessa LTB, né? Bom mesmo seria a partir do terceiro toque. No caso aqui, ó, o preço deixou um fundo duplo aqui, né? Caiu mais de 1000 pontos, fez um fundo duplo e voltou para a LTB. Chegou na LTB, tentou passar, não conseguiu, deixou um candle vendedor. Vamos olhar o volume desse candle vendedor. Não tinha volume, mas um volume baixo, abaixo da média móvel. Já ia dar meio dia, mas mesmo assim o preço respeita essa região, né? E volta para baixo das médias. As médias estão irrelevantes, tá? Então o preço caiu, voltou a testar a média, voltou a testar a estrutura, né? A linha de tendência de baixa, deixa mais um candle vendedor, mas o volume ainda estava baixo, né? Inclusive a hora era aqui 1h05. O preço cai, vem aqui buscar tocar nessa região de fundo aqui, deixa esse martelo, né? Um martelinho com volume alto, bacana, o volume confirmando, o preço está numa estrutura. Porém, pessoal, a gente vê que está deixando topos cada vez mais baixos, mas está deixando aqui fundos iguais, montando uma estrutura de quê? De triângulo, né? E ele vai afunilando, toca na LT. Melhor pegar a venda aqui do que pegar a compra, né? Porque está deixando topos cada vez mais baixos. Então seria bom a venda, né? Mas o volume não estava confirmando venda nesses candles. O volume estava baixo, né?
Nesse candle aqui, ó, a gente já tem o que? O volume confirmando. O preço está acima da média, o volume está acima da média. Esse candle aqui engolfa o candle anterior, praticamente engolfa dois candles anterior, tá no LTB, né? Então a gente poderia pegar uma venda aqui, porém a gente sabe que logo abaixo tem um fundo anterior, tem um suporte, então não tem risco retorno. Então dentro de uma estrutura dessa, pessoal, se tiver espaço, risco retorno para você entrar numa operação, o volume está confirmando, aí fica interessante de pegar uma compra ou uma venda. Mas nesse caso aqui, ó, se você entrasse aqui, teria que sair aqui, né? Por quê? Tu poderia entrar aqui, o preço tocar aqui e voltar contra tu e te estopar facilmente. E depois tu ia, caramba, aqui tinha um suporte, era para ter saído. Então o preço rompeu, né? Aqui, ó. Depois ficou candle pequenininho, né? Pequenininho aqui, não tocou mais na LTB. A média, fico segurando nas médias aqui, até que ele rompe essa estrutura com esse candle 89, um candle grande, um candle rompendo esse fundo anterior aqui também, né? Rompendo um fundo anterior, um candle com o volume confirmando, tá? Então aqui sim poderia ser uma venda na mínima desse candle, com stop na máxima. Daria mais ou menos aí. Vamos ver o stop. O stop de um candle desse é um stop muito grande, 430 pontos. Então eu esperaria um pullback. Veio fazer um retorno aqui, né? O candle 91 deixou sombra, bastante sombra, né? Porém poderia ser uma venda também na perda da mínima com stop aqui, ó. Stop mais grande. O preço cai, deixa um martelinho, aí a galera compra achando que vai reverter, vai nada. Olha só, aqui o preço ativou um pivô de baixa. Você poderia projetar Fibonacci aqui, ó, desse topo para esse fundo, e aí deixar, tinha os alvos, né? E aí o preço volta na média móvel de 9, pullback na média móvel de 9, com um gatilho bem interessante, ó. O volume estava na média, né? E aí você poderia ter cogitado uma venda na perda da mínima, tá? Com stop na máxima aqui, ó, stop de 244 pontos, e buscar aí o alvo aqui, ó, um alvozinho de Fibonacci, por exemplo, né? E aí o preço cai reto, pessoal, que não encosta nem na média móvel de 9, e cravou o alvo de 200% aqui, ó. Isso no período da tarde, né? Já no final do dia. Aqui era 4 horas e 50 minutos. Então eu poderia nem entrar nessa venda porque o horário já estava bem avançado, né? Aí o preço caiu reto. Vamos olhar quantos pontos esse preço caiu. Vamos olhar aqui. Daqui do rompimento até aqui foi mais de 1000 pontos, né? Então a gente tem uma correção agora na 9, tá? Mas a força compradora é anulada com o candle 106, né? Fez outro pullbackzinho na 9 e fechou aqui, né? No candle 113, tá? Então a gente teve aí um pregão com uma estrutura de triângulo, né? Estrutura de triângulo, olha só que interessante, bem interessante mesmo, né? Então o que a gente conclui, pessoal, nessa análise, a gente conclui que muitas das vezes a gente vai fazer uma boa operação, por exemplo aqui, ó, quando o preço abriu, corrigiu, né? Corrigiu aqui nesse ponto, tá? Ativando um pivôzinho de alta, porém a gente tem aí, a gente talvez não tinha essa LTB passando nesse momento, beleza? Mas a gente tem, primeira coisa, olha só, a gente tem o ativo em uma tendência de baixa, certo? Movimento prévio aqui, força vendedora, lateralizou, tá? Força vendedora, rompendo esse suporte, o preço faz um recuo mais aprofundado até uma retração de Fibonacci desse movimento aqui, ó, tá? Ou poderia até puxar para aqui, ó, né?
mas beleza, passou de 61, passou, mas voltou para dentro novamente. Isso mostra que o preço segurou. E o que mais a gente teria de confluência aqui, de informação para vender aqui, seria justamente esse padrão, né? Que ele chama aí de torres gêmeas, né? É onde os compradores elevaram o preço, mas os vendedores vieram devolvendo, né? Então, vendo na perda da mínima com stop aqui, ó. E aí era só aguardar o resultado, né? Então seria uma boa venda, tá? Mas a gente observa, pessoal, que quanto mais o preço ele tem toques, seja numa LTA, numa LTB ou no suporte, numa resistência, e ele deixa uma força, um candle que mostra força, um candle que tem um volume alto, um candle de rejeição ou um candle de força, um candle de corpo grande, meu amigo, pode vender ou pode comprar e aguardar o resultado, né? Então a gente vê aí que o preço tocava aqui, caía, tocava aqui, caía. Então mesmo num cenário complexo desse, a gente tem como ganhar dinheiro, certo? O que a gente precisa ter é conhecimento suficiente para a gente poder estar fazendo boas operações, beleza? Então a gente vê que as oportunidades aqui, a melhor oportunidade num dia como esse, a gente tem aqui o seguinte, olha só, esse candle aqui, tá? Se tu não conseguiu pegar nesse candle, esse também seria interessante, né? Seria uma operação por retração de Fibonacci, tá? E também tem contexto, tendência de baixa, média móvel de 50, certo? Nesses pontos aqui, o volume não confirmou, mas tem contexto também, certo? E aí você julgaria se vale a pena entrar ou não, tá? Já para comprar aqui, pessoal, a gente vê que nesse terceiro toque aqui, a gente já vê que o preço estava afunilando, né? Deixando topos cada vez mais baixos. Quando o preço rompeu, voltou, né? E deixou aqui um rompimento. Esse rompimento foi interessante, tá? Porém, um stop muito grande, né? Então, melhor seria entrar nesse candlezinho aqui, ó, tá? Esperar o pullback. Então, a gente tem o pullback aqui, né? Olha só, se a gente colocar só a média móvel de 9, a gente tem o pullbackzinho aqui, ó, pullbackzinho, rompeu, foi embora, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? E vou estar aí gerando esse tipo de conteúdo. No próximo vídeo a gente vai estudar a partir aqui do dia 4, tá bom, pessoal? Então, se você gostou aí do vídeo, se você assistiu até aqui, curte, né? Comenta, compartilha, tá? Deixa aí a sua dúvida e bora pra cima, pessoal. Vamos estudar muito, tá? Fazer a leitura gráfica, olhar para as regiões, olhar os candles, olhar o tamanho dos candles. A gente precisa aprender, né, quem está mais forte naquela região, para a gente poder mudar a vida da gente através do day trade, tá? Eu acredito que a gente pode mudar a nossa vida financeira através do day trade, mas eu também acredito, pessoal, que a gente faz a nossa parte, a gente se esforça, a gente se dedica, mas Deus é quem nos dá o resultado, Deus é quem nos abençoa, Deus é quem nos capacita, é quem nos faz prosperar. Então, pessoal, antes de terminar esse vídeo eu digo, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, faz a tua parte para que ele venha fazer a parte dele e ele vai te ajudar, ele vai te abençoar, ele vai te fazer prosperar. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto.